Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Elisonete Brito, sou professora de Direito Constitucional e hoje nós vamos falar um pouco sobre funções dos poderes. Vocês sabem quais são os poderes? Lá no artigo 2 da Constituição fala o seguinte: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Então são esses os três poderes. Mas quando a Constituição fala independentes e harmônicos, o que ela quer dizer com isso? É o seguinte: os três poderes, eles exercem ali funções que nós chamamos de funções típicas. São funções que eles nasceram, de fato, para exercê-la. E que nessas funções não pode ter ali uma interferência de um poder no outro de forma injustificável. Só que existe um mecanismo que nós chamamos de freios e contrapesos. Esse mecanismo ele garante que um poder ele não pode se sobrepor no outro poder, que tem que existir ali uma harmonia. Então, por isso, a gente pode afirmar que essa independência ela não é absoluta. Em alguns momentos, um poder ele pode sim intervir no outro de forma justificável. E isso é muito comum. Vamos ver como funciona? Olha só, vamos acompanhar aqui no quadro. Esses são os poderes: poder legislativo, executivo e judiciário. Funções típicas e funções atípicas. Quando se fala do legislativo, nós sabemos que a função típica do legislativo é criar leis e fiscalizar. Então a gente coloca aqui, ó, legislativo, criar leis e fiscalizar. Quando a gente se refere ao executivo, como o próprio nome fala, executivo, ele executa, ele administra, não é isso? Então, a gente coloca aqui na função típica do executivo, administrar. O poder judiciário, ele tem uma função que nós chamamos de função jurisdicional, ou seja, ele julga. É o único poder que faz ali a coisa julgada. Então, função típica do judiciário, julgar. Só que, como eu falei, as funções típicas são aquelas que o poder ele nasce para fazer aquilo. Mas existe aí o que nós chamamos de funções atípicas. E olha só, o legislativo, ele cria leis e ele fiscaliza. Isso é função típica. Mas ele pode exercer uma função atípica? Claro, olha só, legislativo, função típica é criar e fiscalizar. Funções atípicas, administrar e julgar. Professor, é sério que o legislativo ele julga? Claro que sim, olha só. Senado Federal, legislativo, função típica, fiscalizar e criar leis. Mas quando o Senado Federal, ele processa e julga os crimes do presidente, não é isso? Os crimes de responsabilidade do presidente, ele está fazendo ali uma função atípica de julgar, função que é típica do poder judiciário. Então vamos lá, legislativo, função típica, criar leis e fiscalizar. Funções atípicas, ele tanto administra como ele julga. Executivo, função típica, administrar, executar, não é isso? Só que o executivo, ele pode também criar leis e ele também pode julgar. Da mesma forma que o judiciário, a função típica é a função de julgar, mas ele, de forma atípica, ele pode legislar e também pode administrar. Professor, um exemplo aí do judiciário legislando. O judiciário, ele legisla, por exemplo, quando ele cria ali os seus regimentos internos. Não é uma criação, uma norma, uma lei? Então, aquele momento, por mais que ele seja, ele tenha sido criado para julgar, quando ele cria o regimento interno, aquele COGÉ, por exemplo, ele está exercendo uma função atípica de legislar. Certinho? Então, o que a gente precisa saber? Que são três poderes e que eles têm funções típicas e que eles também têm funções atípicas. E caso vocês queiram aprender muito mais sobre poderes, funções, o que vocês entenderem ser pertinente sobre esse assunto, é só seguir as nossas redes sociais no YouTube, nosso Instagram e acompanhar que com certeza vocês terão muito mais dicas. Certinho? Até a próxima!